Fala, galerinha, bom dia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre reforma protestante, tá? Eu preparei um slide para vocês e a nossa aula vai ser bem interessante. Então, olha só, esse slide a gente vai compreender a reforma protestante a partir das teses do Martinho Lutero. E eu quero que vocês analisem muito bem essa imagem que está aí aparecendo para vocês. Para você, o que é ser fiel? Então, eu quero que você dê uma olhada nessa imagem. A gente tem aí algumas questões envolvendo religião. Tem também aí um casal, né? Que são casados, estão usando uma aliança. E a gente tem a torcida corintiana, Gaviões da Fiel. Gente, só para constar, eu não sou corintiana, tá? Quando a gente voltar, eu digo para vocês qual time que eu torço. Bom, essas três questões que estão aí, eu quero que vocês respondam no seu caderno. O que para você é ser fiel? Em quais momentos da vida humana a fidelidade está presente? Em cada uma das imagens, como a fidelidade é apresentada? Tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Eu quero que vocês escrevam, tá? Como que a fidelidade está apresentada aqui nessas 5 imagens. Bom, para o Lutero, ser fiel é ter compromisso com algo ou alguém de forma verdadeira. Então, para o Martinho Lutero, essa questão de fidelidade dele estava relacionada a Deus, tá? Então, para ele, ser fiel era isso, era ter compromisso com Deus. E aí, outra pergunta que eu vou fazer para vocês aí, é possível ser fiel independente da fé que se pratica? Bom, e para ajudar vocês a responder essa questão, gente, significado da palavra fidelidade, eu tenho aqui para vocês disponível esses links, vocês entrem nesses links, acessam que você vai ter aí mais respostas sobre o significado de fidelidade, ok? Bom, agora a gente vai analisar bem essa ficha 1 aí, que está falando sobre penitências. E aí tem uma frase, fora da Igreja Católica não há salvação. E aí, gente, essa é uma pintura que ficou muito famosa, tá? O autor dela é desconhecido, é uma pintura aí do século XVI, e aí tá mostrando o inferno, né? Tá mostrando as pessoas dentro de um caldeirão, pegando fogo, e aí as pessoas sendo atacadas aí por uma espécie de demônios, tá? Bom, aí a gente vai ter essas frases aí para a gente poder analisar as nossas próximas questões. Ao dizer, fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. 2. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. 5. O Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Aí tem um glossário para você, né, que eu coloquei para vocês, algumas palavrinhas que podem ser difíceis para vocês. Então, cânones, o que significa? Decisões ou regras definidas em concílio, que é a reunião dos altos sacerdotes. Penitência. O que é uma penitência? São atos como jejum, oração, esmola, vigília, peregrinação que os fiéis ou alguns tipos de religião oferecem a Deus como provas de que estão arrependidos dos seus pecados. Praticados dentro de diversos ramos do cristianismo, de diferentes formas, com a finalidade de expiação dos pecados, tendo o significado de um sacrifício pessoal do fiel, pagando um pecado cometido ou agradecendo uma graça recebida. Geralmente as pessoas fazem penitência aí durante a quaresma, elas param de comer alguma coisa ou deixam de fazer algo que gostam muito para poder aí, em prol mesmo de até uma análise espiritual ou até mesmo para fazer um pedido ou agradecendo algo que recebeu. Tá? Então, olha só, para você responder as questões a seguir, é importante que você saia da análise da ficha 1 com a compreensão do que é viver em penitência. E, segundo Lutero, a igreja não pode substituir a penitência. Você deve relacionar as teses com o provérbio. Fora da igreja católica não há salvação. Com a pintura, o inferno. Refletir sobre as consequências para quem questionasse as proposições da igreja. Então, vocês vão analisar isso aqui que eu coloquei para vocês, sobre o que é penitência, e essa imagem aqui, dizendo que fora da igreja católica não há salvação, ok?
Aí, a pergunta que você vai responder lá no seu caderno: você concorda que a Igreja Católica é o único caminho para a salvação? Você vai escrever lá. Em sua visão, o que acontece com os pecadores? Porque, né, segundo a Igreja Católica, quem comete os pecados, que não se redimir, não se arrepender, quando morrer vai parar no inferno. Qual seria a punição àqueles que descumprem as ordens de Deus? Ok? Para você saber mais sobre a obra Inferno, a pintura que vocês vão ter que analisar, a visão que foi difundida nos últimos séculos sobre a Igreja Católica se relaciona intimamente com a pintura. De autor desconhecido, a obra retrata o inferno, eu falei para vocês lá no início, ao qual seriam condenados os pecadores que não se redimissem. Assim deviam viver em penitência para expiar seus pecados, uma vez que homens e mulheres eram vistos como pecadores por natureza. Aí aqui também está disponível, tá? Nesses links, é só vocês entrarem, que vocês vão ter aí muito material para estar pesquisando para conseguir responder essas perguntas, ok? Bom, nossa ficha 2 tem uma imagem, e essa imagem representa as indulgências. Lembra que eu falei lá para vocês, né, no outro vídeo, que indulgências é o perdão dos seus pecados. Aí aqui tem uma frase: serão condenados em eternidade ao inferno, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação, através de carta de indulgência. Isso, na realidade, é uma tese do Lutero, tá? Ele vai dizer isso. Bom, aí a gente vai responder agora essas questões no caderno de acordo com essa ficha, com a 2, tá? O que o artista representa nessa cena projetada? O que vocês estão vendo nessa imagem aí? 2, quem são os personagens retratados? Bom, a gente está vendo aqui pessoas com roupas chiques, elegantes, em cavalo, e a gente sabe que nessa época essas pessoas ou eram burgueses que tinham dinheiro, ou eram a própria nobreza, tá? Quem está vendendo? Então, você vai responder para mim. E o que aconteceria com os fiéis e também com os mestres que acreditassem estar salvos através da compra de indulgência, segundo Lutero? Aí é o que está dizendo a tese dele, ok? O que você acha sobre adquirir um objeto para garantir a salvação? Porque lembra que além da venda das indulgências, também tinha a venda das relíquias, das falsas relíquias, tá? E sobre pagar para receber perdão ou salvação? O que você acha sobre isso? Bom, a nossa última ficha, a ficha 3, as críticas ao abuso do Papa, tá? Tá dizendo aí, é outra tese do Martinho Lutero. Do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos crassos, que era a antiga aristocracia romana, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos esta, uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres, é uma outra tese do Lutero, que tá lá no nosso outro vídeo, tá? Bom, aí aqui tem uma fichinha te explicando algumas coisas. As críticas ao abuso do Papa deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Tá? É a tese do Lutero 56, tese 56. Os tesouros da igreja dos quais o Papa concede as indulgências não são suficientemente mencionados e conhecidos entre o povo de Cristo. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Tese 86. Do mesmo modo, aí é a tese que está lá na imagem, tá? Se o Papa tem tanto dinheiro, por que ele não construiu a Basílica de São Pedro com o seu dinheiro, ao invés de ficar cobrando para isso, vendendo de indulgência? Aí aqui tem um glossário, se vocês tiverem dúvida de alguma palavra, e aí a gente vai responder essas questões lá no nosso caderno, tá bom? Número 1. Reconhecem o local? Vocês sabem que local é esse? Qual a importância dela para os católicos? Qual a importância desse local aqui para quem é católico? E o que ele representa para a Igreja Católica? Para te ajudar a responder, também tem disponível aí uns sites, tá? Galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Respondam as questões, que a professora vai deixar o gabarito dessas questões lá junto com o exercício. Mas primeiro você vai responder as questões e só após responder é que você vai conferir se você acertou, ok? Beijos e até mais.